Grécia, a geografia da Grécia. Então, a Grécia é um país da Europa localizado ao sul da Península Balcânica. A vida na Grécia foi determinada por duas paisagens distintas, a montanha e a orla marítima. As montanhas dificultavam as comunicações entre as planícies e os pequenos vales férteis, fragmentando o território em numerosas comunidades. Além disso, a existência de um litoral bem recortado orientaram a vocação marítima dos gregos, facilitando assim o contato com os povos do mundo exterior. O clima da Grécia é muito seco, com chuvas raras, tendo poucas áreas férteis. Assim, a pecuária teve um papel muito importante na economia. A agricultura era praticada nos vales e nas encostas das montanhas, representada pelo cultivo do trigo, da cevada e principalmente de vinhas e oliveiras. Período pré-homérico. Os primeiros invasores da Grécia foram os aqueus, que entraram em contato com a civilização de Creta, assimilando seus conhecimentos e dando origem à civilização creto-micênica. Por volta de 1700 a.C., chegaram os eólios e os jônios, que se integraram pacificamente aos habitantes da região. A partir daí, teve início uma notável expansão da população grega. Knossos, a principal cidade de Creta, foi destruída. A expansão micênica continuou pelo Mar Egeu em direção ao Mar Negro, culminando com a destruição de Troia. A primeira diáspora grega ocorreu quando os dórios invadiram a Grécia. Os aqueus, os eólios e os jônios dispersaram-se em direção ao litoral da Ásia Menor, ilhas do Mar Egeu e regiões isoladas do interior da Grécia. No interior da Grécia, a população passou a viver isoladamente, em comunidades familiares conhecidas como genos. Esse fato marcou o fim do período pré-homérico e o início do período homérico. Desagregação dos genos. Por que aconteceu a desagregação dos genos? Ocorreu por causa do crescimento populacional somado à falta de recursos técnicos para aumentar a produção e gerou a disputa pelas terras férteis e conduziu novas formas de organização política. Consequências dessa desagregação dos genos: surgimento da propriedade privada e formação da polis. Então, consequências da desagregação dos genos. Desagregação dos genos, ela aconteceu por causa do crescimento populacional, mais a falta de recursos técnicos para aumentar a produção, que gerou disputa pelas terras férteis. Isso foi a desagregação dos genos. Agora, consequência disso foi o surgimento da propriedade privada e formação da polis, que são as cidades independentes. Divisão da sociedade no período homérico. A sociedade era formada basicamente por eupátridas. Os eupátridas eram a classe dominante, parentes próximos dos pater. Ficaram com as terras mais férteis. Georgóis, parentes mais afastados, ficaram com as terras menos férteis na periferia. E por fim, os tetas, os sem terras, marginalizados. Então, eupátridas, classe dominante, parentes próximos dos pater, classe dominante, parentes próximos dos pater. Os georgóis, parentes mais afastados, ficaram com menos terras férteis na periferia. E os tetas, por fim, marginalizados, sem terra. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham entendido todo esse conteúdo. E é isso, gente. Muito obrigada. Beijos. Tchau.